Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Exportação de carne bovina brasileira deve bater recorde no ano por causa do consumo chinês. Tribunal Superior Eleitoral caça o mandato da senadora Selma Arruda por Caixa 2 na eleição. Argentino Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Santos, segundo colocado do Brasileirão. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. As exportações brasileiras de carne podem fechar o ano com um resultado recorde. Em Brasília, Luiz Fara Monteiro explica o que pode motivar esse cenário e se o preço aqui no Brasil vai cair. É o que nós, consumidores, esperamos. Fara, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite. O resultado esperado é de 1.800.000 toneladas de carnes embarcadas este ano. A receita gerada deve chegar a 7,5 bilhões de dólares. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, o crescimento será de 13% em relação ao ano passado. Os resultados se dão mais por conta da demanda chinesa. A cada 100 quilos de carne que saem do Brasil, 25 quilos vão para o país asiático, que deve manter essa média no próximo ano. Aqui no mercado interno, o produto teve uma grande alta no preço nos últimos 3 meses. E de acordo com a Associação de Exportadores, a expectativa é de que haja, Sérgio, uma acomodação nos preços da carne. Sérgio. Ufa, até já, Fara. O Congresso Nacional manteve o veto a 2 itens do projeto de lei sobre mudanças nas regras eleitorais. A sessão foi até agora à noite. Vamos a Brasília, então, voltar a Brasília com a Raquel Vargas. Raquel, boa noite. Qual a urgência dessa votação? Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Sérgio, é porque falta uma semana para o recesso parlamentar, por isso essa pressa toda para esvaziar a pauta. E um item muito importante, que é a Lei Orçamentária Anual, com a previsão dos gastos e receitas para 2020, é prioridade e precisa ser votado na próxima terça-feira, que é a última sessão do Congresso neste ano. Bom, após 9 horas de sessão, o Congresso aprovou 26 projetos de créditos orçamentários num valor, Sérgio, que ultrapassa 20 bilhões de reais. Foram aprovados também os créditos que serão divididos entre estados, municípios e o Distrito Federal dos recursos obtidos com o leilão do pré-sal, que foi realizado em novembro. O Congresso também aprovou o plano plurianual para o período de 2020 a 2023, no valor aí de 6,8 trilhões de reais. O PPA estabelece as diretrizes e também as metas da administração pública para efetuar as despesas. Sérgio. Até daqui a pouco, Raquel. No Rio de Janeiro, já dura mais de 8 horas o segundo dia do julgamento de 4 policiais militares. Eles são acusados de envolvimento na morte da engenheira Patrícia Amieiro. O crime foi há 11 anos. Vamos com Pedro Paulo Filho ao vivo também. Pedro Paulo, o resultado pode sair a qualquer momento. Boa noite. Pois é, Sérgio, já pode sair esse resultado, a sentença, nos próximos minutos. Boa noite para você, boa noite a todos. Agora há pouco, o advogado de defesa dos PMs fez sua última explanação e, neste momento, os jurados estão reunidos para debater se os PMs são ou não culpados. Segundo a investigação, os policiais teriam aberto fogo contra o carro da engenheira na zona oeste do Rio, quando ela voltava de uma festa. Dos 4 réus, os PMs Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz do Nascimento respondem por tentativa de homicídio e por alterar o local do crime. Já Fábio Silveira Santana e Márcio Oliveira dos Santos são acusados apenas de fraude processual por terem ajudado nessa alteração. Segundo a denúncia, os PMs teriam sumido com o corpo da vítima. Patrícia Amieiro tinha 24 anos quando desapareceu, Sérgio. Foi um caso que chocou os moradores do Rio naquela época. Obrigado, Pedro Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral cassou agora à noite o mandato da senadora Selma Arruda. A ex-juíza federal foi eleita no ano passado como representante de Mato Grosso. A gente vai mais uma vez a Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Fala, e ela fica inelegível também.
É verdade, Sérgio. O placar foi de 6-1. E se a senadora quiser retornar à política, terá que esperar 8 anos para disputar novas eleições. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisaram esta noite um recurso de Selma Arruda que contestava uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O TSE é a última instância da Justiça Eleitoral, ou seja, não cabe mais recurso. A senadora foi cassada pela acusação de ter gasto R$1.200.000 em valores não declarados. Segundo o Ministério Público, o Caixa 2 levou a então candidata à prática de abuso de poder econômico. E os suplentes da senadora também foram cassados. Com isso, os eleitores de Mato Grosso vão precisar voltar às urnas em uma nova eleição. Sérgio. Obrigado, Fara. Até amanhã. Nesta quarta, o plenário do Senado pode votar o pacote anticrime aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Quem tem os detalhes é a Raquel Vargas. Raquel, ainda pode ser algum tipo de mudança? Sérgio, pode sim, mas a expectativa é que isso não ocorra, que ele seja aprovado do jeito que ele veio da Câmara e da forma como foi aprovado na CCJ. Porque se ele for alterado agora, ele precisa voltar para ser analisado pelos deputados. E há um acordo, uma urgência para que esse projeto seja entregue, seja finalizado ainda neste ano. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que medidas importantes ficaram de fora, como, por exemplo, a prisão após condenação em segunda instância e o excludente de ilicitude, que evitaria punição de policiais durante operações. O projeto aprovado modifica a lei penal e o Código de Processo Penal e tem como objetivo melhorar o combate ao crime organizado e ao tráfico de armas e também agilizar a investigação criminal. Sérgio, eu volto com você. Raquel, bom descanso. Um seminário reuniu autoridades em Brasília nesta terça-feira para debater a importância do Supremo Tribunal Federal para a democracia. O evento faz parte das comemorações do Dia da Justiça, celebrado no dia 8 de dezembro, último domingo. Participaram do encontro o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, o senador Antônio Anastasia, primeiro vice-presidente do Senado, e o ministro Dias Toffoli, presidente do STF. A sociedade civil se organizando, verificando essa importância que é o sistema de justiça para a pacificação social, que é a função do judiciário, é algo realmente que eu fiz questão de vir dar aqui a minha fala, trazer os meus cumprimentos e, em especial, também a participação da TV Record, que eu sei que está aí exatamente patrocinando também esse importante seminário. Hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Augusto, a Lava Jato fez nesta terça-feira operações que envolveram a família do ex-presidente Lula. E mostrou que está longe do fim, Sérgio. A ladroagem consumada pelo maior esquema corrupto de todos os tempos foi tão abrangente e tão extensa que uma só geração não bastou para completar o serviço. Está em cena a segunda geração. Nesta terça, entraram na mira da Polícia Federal e do Ministério Público 2 filhos de Lula e 2 filhos de Jacob Ittar, ex-prefeito de Campinas e amigão do ex-presidente solto pelo STF. Ao lado de Jonas Suassuna, Marcos Cláudio Lula da Silva, Fábio Luiz Lula da Silva, Fernando Bittar e Calil Bittar se tornaram alvos da Operação Mapa da Mina, desdobramento da Lava Jato. Por decisão da juíza Gabriela Hart, ninguém foi preso. Trechos do enredo agora revelados introduzem na trama criminosa novos personagens e empresas. O destaque é a Game Corp, que, na opinião do pai, transformou Lulinha num Ronaldinho da informática. Antes dessa metamorfose, o gênio da computação trabalhava no Zoológico de São Paulo. Subiu na vida empurrado por alguns milhões doados por empresas de telefonia interessadas na boa vontade do governo federal. O capítulo em curso é apimentado por uma empresa controlada por Suassuna, mensagens suspeitíssimas enviadas por Marcos Cláudio, o sítio em Atibaia e outras bandalheiras até agora escondidas nas catacumbas da corrupção. Previsivelmente, Lula enxergou uma continuação das injustiças e perseguições impostas à sua família pelos mesmos conspiradores que responsabilizou pela morte da mulher Marisa Letícia. Enquanto recita fantasias, convém apressar a montagem
de álibis menos mambembes que os apresentados para livrar-se dos casos do triplex e do sítio. Ou faz isso, ou não escapará de mais condenações em 2 instâncias. Desta vez, pode ser confortado pela companhia dos filhos. Augusto, obrigado. Boa noite. Sérgio. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Estados Unidos, México e Canadá assinaram nesta terça-feira um acordo de livre comércio que substitui o antigo NAFTA, em vigor há 25 anos. O acerto foi celebrado na Cidade do México entre representantes dos 3 países. As mudanças incluem a ampliação de produtos com livre circulação e novas regras para a fabricação de veículos. A indústria brasileira teve a maior alta para o mês de outubro em 7 anos. O setor cresceu 0,8% no mês, puxado pela produção de alimentos e remédios. Foi a terceira alta mensal seguida. Em relação a outubro do ano passado, a produção da indústria avançou 1%. O Santos anunciou a saída do técnico Jorge Sampaoli, que comandou o time na campanha do vice-campeonato brasileiro. Segundo a direção do clube, o treinador argentino pediu demissão do cargo. Sampaoli foi contratado em dezembro do ano passado e dirigiu o Santos em 65 jogos com 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Possível adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, o Liverpool se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões em primeiro lugar do grupo. O jogo foi em Salzburg, na Áustria, e os gols do time inglês saíram no segundo tempo. O senegalês Mané ganhou na velocidade e cruzou para o guineano Keita, que abriu o placar de cabeça. 2 minutos depois, o egípcio Salah aproveitou o vacilo do zagueiro, driblou o goleiro e ampliou quase sem ângulo. Final, RB Salzburg 0, Liverpool 2. Os ingleses ainda jogam 2 vezes antes de viajar para o Catar. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. E fique agora com imagens de assuntos que marcaram esta terça-feira. Uma boa noite para você.